Paz do Senhor a todos, lição de jovens, agora madrugada, que oração aí, Matheus Felipe? 1h49 da manhã, de terça para quarta-feira, acabamos de gravar a lição juvenis, e agora estamos com a lição jovens, lição número 3, que o tema diz assim: santidade, requisito para a conquista. Esse é o tema da lição de jovens que nós vamos tratar nesse momento com você. Já peço para você, curta os vídeos lá, dá um like, nos ajude a divulgar esse vídeo do canal Juninho Espírito Santo Dependente de Cristo, nos ajude. Lembrando que nesse vídeo vai ter a descrição da lição juvenis também, e até a lição juvenil de 2016, que fala sobre música. É a mesma lição, mas gravações diferentes, lá de 2016 e até agora. Você vai ver que eu era bem mais novo, como mudou todo esse tempo, teve uma mudança na minha vida. Mas é assim: santidade, requisito para a conquista. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Levítico 22:32. O Senhor que santifica. A síntese diz assim: a busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. Então o requisito primordial é a santidade, a santificação. Para quê? Para poder alcançar a salvação. Não há como alcançar a salvação sem santificação. E aqui fala um significado de pureza, que é a condição, estado ou qualidade do que é puro, límpido, não tem mistura ou impureza. E o antônimo é impureza, que não é ou não está limpo, é coberto de sujeira. No texto bíblico, ele encontra-se em Números capítulo 7, versículo 1 ao 7, e diz assim: e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a gordura, caldo e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins, gordura que neles há, e que está sobre as tripas do redenho, sobre o fígado com os rins, se tirará, e o sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação de culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa, uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. A introdução, ele fala assim, que Paulo disse que não se aborrecia em fazer as mesmas advertências, porque era segurança para os crentes. E aqui fala que o Senhor igualmente, no deserto do Sinai, depois de algumas providências administrativas, também repetiu várias leis. Deus estava advertindo os filhos de Israel que para chegarem a Canaã era preciso obedecerem a sua palavra, o que propiciaria àquele povo padrão de plenitude moral exigido pelo Senhor, conduzindo-os a um estado doutrinário e cultural marcado pela pureza. Viveriam em santidade. Então aqui o Senhor mostrando que eles precisavam viver em santidade para poder alcançar as promessas de Deus. No tópico 1, fala assim: a repetição de advertências. Subtópico 1, pureza social. O processo, o caminho para se chegar à santidade chamava-se santificação. Então, para chegar à santidade nós precisamos se santificar. Há um processo de santificação.
Somente quando se chegar ao céu é que se alcançará a estatura de varão perfeito. E daí o corpo será transformado, um corpo corruptível para corpo incorruptível. Será uma mudança, daí sim, uma perfeição. Nesse sentido, os descendentes de Abraão tinham muito que aprender. Porque em Números 5 e 10, o Senhor tratou a respeito da pureza social. Deus, portanto, para proteger o seu povo, determinou que os contaminados pela lepra, ou por fluxo corporal, ou por terem tocado no morto, fossem lançados fora do arraial, bem como tratou acerca da restituição de quem causasse prejuízo a outrem. O povo de Deus tinha que ter pureza em todos os aspectos. Detalhe, tinha que ter pureza lá, só que o povo de Deus hoje precisa também ter pureza e fugir da aparência do mal, correr da aparência do mal, tudo aquilo que prejudica, prejudicial espírito, alma e corpo. Nós precisamos correr. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se nós não cuidamos do templo que é nós, da nossa santificação, o Senhor não vai habitar em templo imundo, impuro, não vai. Por isso temos que ter esse cuidado. O cuidado de Deus era para que houvesse uma normatização justa das relações sociais. Dessa forma, as que aparentavam algum tipo de contaminação biológica deveriam ser apartados do povo até que ficassem purificados. E aí, essas coisas foram feitas em figura. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6. E o subtópico 2, ele vai falar pureza nos relacionamentos. 5, versículo 11 e 31. O Espírito do Senhor tratou a respeito da pureza do casamento. E é o texto que eu tinha falado para o Mateus aqui, que era bem interessante. Do versículo 11 ao versículo 31, que ele vai dizer assim, ó, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala, se Israel e tal. É que aqui ele vai falar sobre o adultério, quando o homem tinha uma suspeita, quando ele suspeitava, ele imaginava que a mulher estivesse, que a mulher tinha adulterado, ele iria até o sacerdote lá. E nesse versículo ele é bem interessante, porque era feito, diz o texto aqui, ó, o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela, se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela. Ele explica aqui, e depois fala aqui, ó, e o sacerdote a fará chegar, e a porá perante a face do Senhor. Daí o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então ele apresentará a mulher perante o Senhor, descobrirá a cabeça da mulher e entregará. E daí diz aqui, ó, e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E aqui diz, e o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher, se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia dessas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartares do marido e se contaminasse com algum homem fora do seu marido, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher, o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do seu povo. Fazendo isso, o Senhor descair a coxa e inchar o ventre, e essa água maldiçante entre as suas entranhas, para te fazer inchar o ventre, te fazer descair a coxa. E a mulher dirá amém, amém. Se ela tomar e não acontecer nada, é sinal que ela não se deitou com o outro, ela não se contaminou com outro homem.
Agora, se aconteceu isso, quando ela beber isso daqui, diz aqui que vai descair a coxa e inchar o ventre. Imagine como que funcionava. Imagine fazer isso hoje. Mas como que funcionava sobre essa pureza aqui nos relacionamentos. É muito interessante. Na família de uma nação santa, os cônjuges precisavam viver em paz, sem acusações infundadas. Então, por causa do ciúme, havia acusações, e por haver essas acusações, o homem tinha essa opção de levar a mulher até o sacerdote e aí pegar e beber para descobrir se ela tinha feito alguma coisa errada ou não. E aqui fala também da pureza espiritual. Mas por que citado tudo isso dentro dessa lição? Para demonstrar o cuidado de Deus com o povo dele, a forma que ele quer o povo dele. Isso que é o interessante. Pureza espiritual. Em número 6, versículo 1 a 21, Deus estabeleceu o padrão da pureza espiritual para quem quisesse consagrar-se a Ele. O nazireado impressiona como, nos dias atuais, as pessoas querem servir a Deus de qualquer maneira. A mulher, de acordo com o texto sagrado, também podia fazer voto do nazireado. Número 6, livro de Números, capítulo 6, versículo 1 a 2. Então aqui nós vamos falando da mulher, que a mulher tem importantes tarefas dentro da expansão do reino de Deus na igreja. Tem muita coisa para a mulher fazer e, graças a Deus, nós vemos elas trabalhando e fazendo muita coisa. No tópico 2, diz aqui o caminho da consagração. E fala aqui da bênção de Deus. O acampamento estava em ordem e os israelitas encontravam-se preparados para marchar. Daí aqui fala que Deus relembrou algumas leis que versavam sobre a santidade do seu povo no aspecto social, relacional e espiritual. Havia inúmeras outras leis, mas o Espírito Santo fez questão de repetir essas. Deus mostrara o caminho da consagração. E aqui nós vemos, no primeiro instante, o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, ensinou que o sacerdote deveria abençoar os filhos de Israel de maneira mais ampla possível. Então nós vemos aqui ele ensinando a abençoar o povo, que é o que nós precisamos fazer. E aí ele cita a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, que santificado seja o teu nome. Nós vemos então várias coisas aqui falando do caminho da consagração e a bênção de Deus sobre o seu povo. E mais, ele fala aqui que somente uma coisa poderia trazer desgraça ao povo, que é o pecado. A única coisa que Deus estava cuidando, Deus estava ensinando, e a única coisa que poderia trazer desgraça seria o pecado. Enquanto o Senhor não contemplasse a iniquidade de Israel, seu nome estaria sobre os filhos de Israel e eles abençoaria. Então, aqui nós vemos que a única coisa que poderia trazer prejuízo seria o pecado. Subtópico 2 diz assim: a bem-aventurança do doar. Os 88 primeiros versículos em número 7 informam uma longa lista de ofertas trazidas em 12 cultos, mencionando o dia em que cada um dos príncipes das tribos as deveria apresentar. Elas eram iguais, mas Deus, que não esquece do trabalho das mãos dos seus servos, fez questão de especificar as contribuições individualmente. Então aqui o Senhor mostra que queria abençoar por quê?
pela bem-aventurança de doar, que é melhor dar do que receber. Então, Deus abençoando aqui. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. Ele é galardoador dos que o buscam. Então todos nós que buscamos, ele faz o quê? Dá o galardão. Ele é galardoador. Questão relevante a respeito das ofertas dos israelitas não era a quantidade somente, mas também a voluntariedade e a alegria com que eram trazidos. Então Deus, ele abençoa, dá o galardão para aqueles que querem doar, aqueles que querem dar, mais dar do que receber. Então Deus, ele abençoa. Então quando nós fazemos algo para Deus, quando nós doamos algo para uma igreja, que a gente faz algo para o reino, algo para a obra de Deus, nós somos abençoados por isso. Deus, ele tem bênção para nós quando nós tomamos uma posição dessa de abençoar mesmo, de ajudar na obra do Senhor. Não ajudando em troca, não é isso, mas você acaba sendo abençoado. Você não vai estar ajudando, eu vou ajudar porque vai me dar. Não, não é isso, mas você acaba sendo abençoado por fazer isso. Subtópico 3. Obediência no chamado. Em Números 8, o Altíssimo demonstra que o caminho da consagração do povo passa pela obediência ao chamado e, consequentemente, a purificação dos levitas. Interessante é que, em primeiro lugar, o Senhor determina Arão acenda as lâmpadas, uma vez que o santuário é iluminado. O ritual de purificação dos levitas, por Moisés, começaria tudo no santuário. Deveria ter feito as claras sobre a orientação de Deus. E aí ele fala sobre isso daqui, e depois diz, mas somente após ter os pecados cobertos pelo sangue da expiação de um animal, que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Então aqui nós vemos aqui que os levitas não podiam estar diante do povo pelas suas próprias justiças, mas somente após ter os pecados cobertos pelo sangue, aí eles podiam fazer algo para o Senhor. Isso nos ensina a obediência a Deus, a obediência ao chamado, aquilo que Deus nos chamou, que precisamos estar obedientes ao chamado, e Ele tem grandes coisas para fazer em nossa vida. Precisamos obedecer e Ele vai aceitar a nossa adoração, nosso louvor, a nossa busca a Ele, a nossa oração Ele vai ouvir. No tópico 3, fala da comunhão no deserto, tempo de comunhão, exigência divina e igualdade dos adoradores. No tempo de comunhão, diz aqui que os filhos de Israel estavam no deserto do Sinai. O censo já havia sido feito e o lugar de cada tribo no acampamento já havia sido determinado. Então foi colocado lá norte, sul, leste e oeste, todas as tribos em volta do tabernáculo, todas organizadas, como nós falamos na lição passada, organizadas da maneira que Deus queria, do jeito que Deus queria, da melhor maneira possível, de repente para um ataque, melhor maneira para estar ali dentro do acampamento, todos separadinhos, corretamente, organizados. E aqui diz que, além de organizados, foram lembrados a respeito de algumas leis, Arão e os levitas foram consagrados. Consagrados, agora o Senhor queria abençoá-los. E o capítulo 9 do livro de Números mostra uma nova etapa de relacionamento do povo com Deus. Para marcar esse tempo, Deus ordena no dia 14 desse mês, pela tarde, no dia 14 desse mês, pela tarde, seu tempo determinado, celebrareis segundo todos os seus estatutos. Celebrarei. Segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Serão momentos de festa e alegria. Mas as regras, estatutos também não poderão ser esquecidos. Então ele ensina aqui esse tempo de comunhão, mas ensina que não deve esquecer regras e estatutos. Porque existem pessoas, até eu tinha colocado no meu status, pessoas que não querem servir a Deus sem se submeterem a normas e regras. Dizem que servem a Deus de qualquer maneira, mas existem
normas, existem regras, exigências do Senhor, santificação sem a qual não tem como vê-lo, essa separação do mundo, esse preparo a Deus para buscar ao Senhor. E aqui o 2 diz assim: exigência divina. Em Números 9, 6 e 13, vemos que Deus ordenou a celebração da Páscoa, porém, alguns homens reconheceram que não estavam preparados para tal celebração. O que fazer? Se preparar melhor, né? Deus respondeu que não dispensaria a adoração deles, providenciando por isso um dia alternativo para a comunhão, pois todos são importantes diante do Pai. Então, Deus ele não quer ninguém fora da comunhão. E as pessoas entregam, até o comentarista fala aqui na lição, deixam a ceia por qualquer coisa, por qualquer momento, deixam de participar da ceia do Senhor. Por qualquer picuinha, qualquer briga, qualquer discussão, qualquer falatório, a primeira coisa que fala, não vou participar da ceia, não estou preparado, porque eu estou de mal com não sei quem. Então é uma coisa muito séria e Deus exige adoração, santificação, mas Ele quer ter comunhão conosco. A ceia é um momento tremendo e que Ele gostaria que nós tivéssemos comunhão com Ele. E aí diz o 3, igualdade dos adoradores. Quando os hebreus saíram do Egito, veio também uma multidão de pessoas gentias com eles. Deus, nesse momento de comunhão no deserto, lembrou-se delas. E quando o estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A igualdade entre os adoradores, pois Deus não tem filhos prediletos. É aqueles que chegam a Ele, são recebidos pelo Senhor, diz aqui, alegremente recebidos por Deus. Então nós vemos dentro desse texto que há um convite, requisito para conquistar é a santidade. Existe esse requisito, existe essa exigência divina. Agora, eu e você temos que nos submeter a isso, escolher isso, escolher viver eternamente, escolher a Deus. Então esse é o convite do Senhor. E aqui ele diz que Deus criou um mecanismo para que os hebreus entrassem pelo caminho da perfeição moral e da pureza. Mas eles, ao contrário, amaram os eleitos do Egito. O Egito simbolizando o mundo, mas aqui realmente eles preferiam o Egito. Para nós hoje, o Egito fala muito de mundo e tem muita gente escolhendo o Egito, escolhendo a Babilônia e não querendo as coisas de Deus. Infelizmente tem muita gente hoje. E aqui ele fala, se a busca pela santidade tivesse se tornado a coisa mais importante para eles, o fim da história dos que atravessavam o Mar Vermelho seria diferente. Com isso, é pertinente inquirir o que é mais vantajoso viver em santidade e constante anelo pelos desejos carnais. É claro que santidade. Se buscarmos viver em santidade, Deus ele vai nos abençoar cada dia mais. Eu agradeço em nome de Jesus. Dá um like aí, assista os vídeos, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, vamos para outra gravação aí. Já estou meio dormindo. Mateus não vai, Mateus vai dormir de madrugada. Mas Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até mais.